Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Cristológica. Meu nome é Rodrigo Cairis e hoje nós vamos assistir a um trecho de uma entrevista do John Lennox. Ele é matemático, filósofo da ciência e professor emérito na Universidade de Oxford. Lennox vai discutir sobre um tema muito interessante: a inteligibilidade do universo, o começo do espaço-tempo e como a visão de mundo bíblica faz muito mais sentido para explicar a criação. Depois, não esquece de deixar o seu comentário para falar o que você achou do vídeo e qual o seu entendimento após o que foi discutido. Assiste rapidinho a vinheta e já vamos direto para a entrevista. Espero que vocês gostem. Você falou sobre a inteligibilidade do universo, a eficácia inexplicável da matemática, e como isso é muito coerente quando se trata de uma visão teísta do mundo. E quanto aos resultados reais da ciência? Porque, obviamente, o que muitas pessoas estão interessadas são algumas coisas como a cosmologia do Big Bang, essa ideia de que houve um começo físico para o universo, o ajuste fino do universo, onde os parâmetros e números da própria física e as leis parecem tão extremas, requintadamente, finamente ajustadas para permitir o desenvolvimento da vida no cosmos. Até que ponto você acha que os cristãos podem usar esse tipo de descobertas físicas para construir um argumento para uma mente por trás do universo? Em grande medida, porque nossos amigos ateus veem que há um problema. Vamos pegar o Big Bang primeiro, claro. Fred Hoyle cunhou essa frase Big Bang. Era um rótulo do mistério. Era sua rejeição, na verdade, e repugnância à ideia de um começo. E parte disso, seu colega disse, era que ele realmente não gostava da ideia de um criador. Agora, o que é tão interessante sobre isso é que me lembro dos anos 1960, quando as evidências chegaram fortes e pesadas de que havia um começo para o espaço-tempo. Foi resistido no Reino Unido até mesmo pelo editor da Nature, que disse que não deveríamos seguir esse caminho porque daria muita vantagem para as pessoas que acreditam na criação. Em outras palavras, levantou o óbvio. Se houve um começo para o espaço-tempo e tudo o que conhecemos neste universo procedeu daquele ponto, isso levanta a questão: o que o causou? O que está por trás disso agora, curiosamente, foi nos anos 1960 que tivemos as evidências definitivas. Durante séculos, acreditava-se com Aristóteles que o universo era eterno, mas a Bíblia hebraica tinha por séculos. E o Novo Testamento cristão vinha afirmando que houve um começo, e eles provaram estar certos. E quando mencionei isso em um debate com Dawkins, ele disse: qual é o grande problema? Ou houve um começo ou não houve. Então, se você adivinhar, tem 50% de chance de acertar. Eu disse: Richard, não foi decidido por estatísticas ou jogando uma moeda. Foi decidido contra uma enorme pressão. E muita da pressão vinha do ateísmo, que não poderia ser assim. Então, poder dizer inicialmente, como você disse, a pressão, a resistência contra a ideia de que houve um começo para o espaço-tempo realmente veio principalmente de cientistas ateus, e eles tiveram que ceder por causa do peso esmagador das evidências. Então, Dawkins estava errado quando sugeriu para mim que era como jogar uma moeda. E eu tenho repetido esse ponto. Pelo menos a Bíblia acertou isso há milênios atrás. E assim temos um começo. Tá? Isso levanta a questão de, bem, o que causou isso? Os cosmólogos, pessoas brilhantes como o falecido Stephen Hawking, entram para tentar explicar como você pode obter algo do nada. Esta é a questão filosófica-chave, remonta a Leibniz e Heidegger e todos os tipos de outras pessoas. Como você obtém algo do nada? E sua declaração-chave em seu penúltimo livro é: porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e vai se criar a partir do nada. Agora, quando li isso, pensei, como é que é? Porque existe uma lei como a gravidade, porque existe algo, o universo se criará a partir do nada. Isso é uma contradição lógica clara. Mas então, ao investigar um pouco mais, notei, bem,
porque existe uma lei como a gravidade. Isso é cair no erro comum entre os cientistas de que as leis criam coisas? C.S. Lewis desmascarou isso há muito tempo ao apontar que as leis da aritmética não criarão dinheiro para você, embora alguns especialistas no mundo bancário pensassem que poderia. Isso e então, finalmente, o universo se criará. Bem, o que isso significa? Apenas analisando as palavras. Se eu digo que X cria Z, significa que se você tem X, você vai obter Z. Falando grosseiramente, se eu digo que X cria X, bem, como eu disse no meu livro, significa que o absurdo continua sendo absurdo, mesmo que cientistas de alto nível falem isso. Agora, isso me perturbou profundamente. Se essa é a maneira de se livrar de Deus, isso é intelectualmente indigno. E pense em Lawrence Krauss em seu livro Um Universo do Nada, onde ele diz, perto do começo, ele diz: certamente nada deve ser físico, assim como algo é, mesmo que seja da ausência de algo, isso é pura bobagem. Agora, se as pessoas, para se livrar de Deus, têm que recorrer a bobagens, então, usando inferência, a melhor explicação, a explicação de Deus, se sai muito mais eficazmente. Realmente me preocupa esse tipo de não explicação que está sendo imposta às pessoas hoje. Então há uma grande questão. Hawking não resolveu a questão de por que há algo em vez de nada. E o que eu quero dizer muito cuidadosamente é: o universo veio de nada físico, mas não veio do nada, veio de Deus, que não é nada. Deus pode ser espírito, mas ele não é nada. E, portanto, novamente, a visão de mundo bíblica entra com uma explicação que faz sentido. Agora mencionei uma ou duas vezes no decorrer desta conversa inferência para a melhor explicação. Veja, a ciência tem várias maneiras de explicar as coisas, e uma delas é a explicação indutiva. É onde você faz muitos experimentos, pode repeti-los e chega a uma conclusão, e espera que aconteça amanhã o que aconteceu ontem, e assim por diante. Mas há muitas coisas fascinantes no universo que não são repetidas, como a origem do universo ou a origem da vida. E aí você tem que usar a inferência para a melhor explicação. Em outras palavras, os métodos do historiador ou cientista forense, Hercule Poirot, não pode dizer, bem, vamos ver o que aconteceu. Vamos repetir o assassinato e podemos ver exatamente o que aconteceu. Você não pode fazer isso, então ele tem que usar a inferência. Agora, se A cometeu o assassinato, você esperaria que X acontecesse. X aconteceu, mas então Z aconteceu e isso exclui A. Mas se B cometeu o assassinato, tanto X quanto Z aconteceriam, então B é um candidato mais plausível. E assim você faz uma inferência para a melhor explicação. E esse é o segredo dos desfechos de Agatha Christie.